Olá, estamos de volta ao nosso programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E hoje temos o desafio de estudar um tema muito interessante na Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Nós vivemos num mundo de muita confusão religiosa, tantas igrejas, tantas denominações. A Bíblia define uma igreja como sendo a igreja de Deus. Vamos entender esse tema hoje então. Em toda a Bíblia vemos o interesse de Deus em criar um povo para ser o seu povo. O chamado de Abraão, Isaque e Jacó se destinava a formar esse povo. Assim foi criada a nação de Israel no Antigo Testamento para ser o povo de Deus. A intenção de Deus era que esse povo fosse o seu representante na terra e pudesse então revelar às outras nações do mundo quem é o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. A história, no entanto, revela que a nação de Israel se desviou completamente dos propósitos de Deus. E, em lugar de ser uma bênção para as outras nações, preferiu se fechar no seu orgulho nacional, no seu exclusivismo religioso, como se somente eles tivessem acesso à salvação. É nesse contexto que surge a igreja cristã. Agora, não mais importa a nacionalidade. Todos os que entram na relação de salvação pela fé em Cristo se tornam membros do povo de Deus, a igreja. Costuma-se pensar que a primitiva comunidade cristã, conhecida como igreja, surgiu após a morte de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, lhes dando ali poder para pregar o Evangelho e pregar a Cristo. Esse episódio é conhecido como Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Por causa dessa compreensão, surge uma questão bastante relevante. A igreja foi criada pelos apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, ou foi criada pelo próprio Cristo durante o seu ministério na terra? Pois é, uma pesquisa atenta nos evangelhos revela que a intenção de Jesus não era apenas estabelecer uma escola teológica. Ele veio dar origem a um grupo de homens e mulheres reunidos sob o reino de Deus, uma comunidade religiosa da qual ele mesmo era o líder. Desde o princípio, Cristo começou a reunir junto de si uma diversidade de discípulos. Havia por vezes grande número deles, embora não passassem muitas vezes de uma massa desorganizada de seguidores. Dentre eles, Jesus selecionou 12, aos quais chamou de apóstolos. Esses deveriam estar mais tempo com Cristo e depois seriam enviados a pregar a mensagem de Cristo. Cristo também deu aos seus discípulos memoráveis ensinos sobre o tipo de vida que deviam viver, ilustrada, por exemplo, no Sermão da Montanha. Os que se uniam a ele deviam estar dispostos a fazer sacrifícios como o seu mestre, estar dispostos a carregar cada um a sua cruz, nas palavras de Cristo, e a desenvolver valores inteiramente novos. Ele lhes ensina, por exemplo, que ganhar o mundo não tem valor nenhum comparado a perder a vida por amor a Jesus. Os evangelhos nos mostram que aqueles a quem Jesus chamou foram enviados numa missão. Primeiro ele enviou os 12, depois ele enviou 70. Essa missão não ocorre por acaso, era parte de um propósito deliberado do próprio Senhor. O ministério de Cristo visava a formação de uma comunidade específica. É isso que nós temos que entender no estudo de hoje. Vamos entender que comunidade é esta e qual o significado dessa comunidade. Então me acompanhe agora em alguns textos que nós vamos ler aqui na tela. Em todo o ministério de Cristo, um dos momentos mais determinantes da sua intenção em criar a igreja se vê no diálogo que ele teve com Pedro. Veja só. Mateus capítulo 16, versos 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos aqui nessa declaração a real intenção de Jesus em estabelecer a sua igreja e revesti-la de poder. O significado da pedra a qual Jesus se referiu quando disse tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, também é vital, a compreensão disso é vital para uma correta compreensão da igreja no Novo Testamento. Alguns argumentam, em virtude do jogo de palavras em aramaico que acontece aí, Jesus fala de Pedro, fala de pedra, a palavra Pedro também significa pedra. Pedro e pedra são a mesma coisa. Alguns interpretam assim. Portanto, a interpretação seria que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Acrescentando que o papel que o Senhor deu ao apóstolo era um papel permanente e que devia ser transmitido aos seus sucessores. A passagem bíblica, porém, não sugere nada dessa natureza. Conforme demonstrado na maneira como os discípulos, os outros discípulos, trataram Pedro posteriormente, nenhum dos que ouviram Jesus fazer essa afirmação entendeu dessa forma, que Pedro agora seria a base para o estabelecimento da igreja. Para eles, os outros discípulos, Cristo era o fundamento da família de Deus. E vemos isso em diversos textos da Bíblia. Vejamos alguns deles. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Outra passagem, Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De acordo com o texto, quem é a pedra sobre a qual foi construída a igreja? Jesus, Cristo Jesus, a pedra angular. Temos ainda esse outro texto. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então nós vemos aqui inúmeras referências, revelando a Jesus como sendo a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Qual o significado de igreja no Novo Testamento? Vejamos aqui algumas das palavras que são traduzidas para igreja na Bíblia. Novo Testamento é o grego eklésia, que significa ek para fora, eklésia chamar, ou seja, chamar para fora. A palavra igreja tem esse sentido no idioma original. No Antigo Testamento, carral, reunião, ajuntamento, assembleia, os chamados para fora. Com o passar do tempo, essas palavras entraram para a história cristã com influências tanto gregas quanto judaicas. Na terminologia cristã, a palavra eclésia designava a congregação ou comunidade dos chamados por Deus para sair do mundo e ser o seu povo. Constituíam a sociedade dos que haviam sido libertados, embora conscientes de que sua liberdade emanava da sua obediência ao Senhor. O Novo Testamento se refere à igreja basicamente de duas maneiras. Na maior parte das referências, refere-se a uma comunidade de cristãos de determinada localidade específica. É por isso que as cartas de Paulo são, por exemplo, são endereçadas à igreja de Deus que está em Corinto,
ou a igreja dos Tessalonicenses. Da mesma forma, o termo é empregado com referência a Jerusalém, a Cencreia. Outro uso do termo igreja na Bíblia é quando se aplica a um pequeno grupo de cristãos que se reúnem em uma casa de adoração. Vejam, 1 Coríntios 16, 19 diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então você vê que igreja também tem esse sentido no Novo Testamento. Um grupo de pessoas reunidas numa casa para então adorar a Deus e, enfim, desenvolver as atividades da igreja. Num sentido mais amplo, a palavra igreja é utilizada para indicar uma área geográfica mais extensa ou para designar aquilo que a gente chama de a igreja universal, isto é, a totalidade da igreja. Veja só alguns exemplos na Bíblia. Gálatas 1, 2. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, a palavra igreja no plural se referindo à totalidade dos membros da igreja em uma área geográfica mais ampla, né? E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, Gálatas 1, 22. Um outro texto diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, 2 Coríntios 8, verso 1. Encontramos também a palavra igreja empregada num sentido universal. Isso acontece também no Novo Testamento. Veja o que diz Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Igreja aqui não está se referindo a uma pequena comunidade reunida numa casa, nem tampouco a uma área geográfica um pouco mais ampla, e sim a totalidade da igreja em todos os lugares. Então, você entendeu bem? O conceito de igreja no Novo Testamento tem essas duas dimensões, uma congregação local e a igreja mundial, a igreja universal, como a soma de todos os crentes fiéis ao Senhor. Vamos agora passar para outro aspecto importante no estudo do significado de igreja no Novo Testamento. São os conceitos de igreja visível e igreja invisível. Bom, vamos começar evitando os equívocos do extremismo, tanto na concepção da igreja visível quanto da igreja invisível. O extremismo na concepção da igreja visível é o seguinte: são aqueles que pensam que a única igreja de Cristo, a verdadeira igreja, é visível, ou seja, é uma comunidade de pessoas que se reúnem, conservam uma identidade dogmática e estão dentro de uma estrutura organizacional visível. Essa estrutura é uma continuação da igreja primitiva do primeiro século e que, no decorrer do tempo, conservou a sucessão apostólica até hoje. Ou seja, o líder máximo da igreja na atualidade seria sucessor direto dos apóstolos. Essa interpretação afirma que fora dessa igreja visível não há verdadeira igreja. Existe também o extremismo oposto. E aqui estão aqueles que enfatizam a prioridade de um relacionamento direto da pessoa com Deus por meio de Cristo. É isso que faz um cristão. Segundo essa forma de ver, a igreja nada mais é do que a soma total dessas pessoas nascidas de novo no Espírito. Reunidos ou não em um grupo visível, eles compõem a igreja. Eles dizem que a organização visível tem importância relativa, sobretudo porque ser membro dela não é nenhuma garantia de salvação. Em alguns casos, há uma verdadeira aversão a tudo que pareça uma estrutura formal. A ênfase aqui recai sobre a qualidade de vida cristã individual. Bem, é preciso admitir que essa forma de interpretar, essa forma extrema de se desqualificar a igreja visível, parece ser muito apropriada diante dos escândalos vistos em tantas denominações cristãs em nossa sociedade. Muitas pessoas, ao verem a comercialização da fé
num cristianismo mercantilizado, tem como primeira reação a aversão a toda forma de religião organizada ou institucionalizada. Se há uma coisa que tem interferido no avanço do Evangelho de Jesus Cristo, é exatamente essa distorção do Evangelho, essa pregação permeada de superstição, na qual um copo d'água ungido pelo pastor acaba tomando o lugar da fé. É essa religião falsificada do toma lá da cá, que promove não a espiritualidade bíblica, mas a prosperidade material barganhada com Deus através de ofertas generosas para a igreja e para os seus líderes. O que vemos hoje é a rápida disseminação da religião do terrorismo espiritual, em que, desde uma simples dor de cabeça até uma crise conjugal ou um diagnóstico de câncer, são atribuídos à possessão demoníaca. E assim as pessoas são aprisionadas. Por um lado, pelo sentimento supersticioso de que vão alcançar libertação mediante o cumprimento de alguma campanha espiritual mirabolante e milagreira. Por outro lado, pela expectativa de prosperidade e riqueza material em resposta às doações para a igreja. Como uma forma de reação a essas aberrações teológicas, muitas pessoas se sentem atraídas pela ideia de que a única igreja de Deus é a igreja invisível. Preferem pensar que Deus não tem nenhuma organização formal ou institucionalizada que possa ser chamada de igreja de Deus. Então veja, estamos aqui diante de duas posições extremas. A de que a igreja de Deus é unicamente a igreja visível que obedece à sucessão apostólica. E a outra posição de que a única igreja de Deus é a invisível, ou seja, a soma total de todos os cristãos sinceros, independentemente de qualquer organização visível. Vejamos agora o que a Bíblia ensina sobre isso. Primeiramente, vemos no Novo Testamento uma igreja invisível. Quando Jesus falava sobre a salvação, ele sempre deu prioridade à fé e à condição espiritual individual. Veja só alguns exemplos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, versos 3 e 5. E ainda, essa última declaração que eu quero mostrar para você. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,46. Todas essas passagens revelam que, de um lado, o Novo Testamento, e especialmente nas palavras de Cristo, nós encontramos esta ênfase de que a salvação, a ligação com Deus, é uma coisa individual, né? Através da fé, através de um relacionamento com Cristo. Da mesma forma, os apóstolos também enfatizaram o arrependimento, a conversão e a fé em Cristo. Quando perguntaram a Pedro e aos outros: que faremos, irmãos? Veja qual foi a resposta que foi dada a esta pergunta. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Em todos esses exemplos, não encontramos nenhuma sugestão de que a salvação depende do relacionamento de alguém com uma instituição visível ou com um grupo organizado de pessoas. Essa, portanto, é uma igreja invisível, da qual são membros todos os que exercem fé em Jesus. Só que o Novo Testamento fala também da igreja como um corpo visível de crentes. Tendo reconhecido a prioridade da fé e do arrependimento, é difícil querer minimizar essa mesma importância dada pelas Escrituras à dimensão visível da igreja. Por exemplo, em resposta à pregação de Pedro e dos outros apóstolos, quase 3.000 pessoas aceitaram a mensagem. E veja o que diz o texto sobre esse evento. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você percebe? Nota-se aqui claramente a formação de uma comunidade que se reunia, que compartilhava experiências e que formava, assim,
uma igreja visível. Assim, a igreja visível são comunidades reais, formadas de pessoas que se reúnem para adoração em comunidade e para o serviço aos de fora. Veja essas expressões bíblicas aqui. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:16. Claro que está se referindo a comunidades visíveis. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Veja que também se refere a comunidades visíveis, né? 1 Tessalonicenses 2:14. Esse último texto aqui, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 2 Tessalonicenses 1:4. Então, esses textos nos mostram claramente que existem essas duas dimensões da igreja. A igreja invisível, formada pela totalidade daqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, e a igreja visível, que são as comunidades visíveis, pessoas que se reúnem para formar a igreja. O Novo Testamento também apresenta algumas imagens da igreja. Vamos ver agora quais são algumas das imagens bíblicas da igreja, algumas metáforas que apontam para características essenciais da igreja. A principal analogia para a igreja usada pelo apóstolo Paulo é a metáfora do corpo de Cristo. Podemos começar lendo Romanos capítulo 12, verso 5, onde ele diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Depois em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa analogia ressalta vários pontos importantes. Primeiro, a unidade que deve haver entre os membros do corpo e o próprio Senhor Jesus. Segundo, a harmonia que precisa haver entre os diversos membros do corpo. Cada um tem uma função, mas todos devem atuar em harmonia uns com os outros, assim como acontece no corpo humano saudável. E em terceiro lugar, essa metáfora do corpo salienta a utilidade de cada membro. Não importa quem seja, que talentos possua ou que posição ocupe, assim como cada parte do corpo humano desempenha uma parte importante no organismo, da mesma forma, cada cristão é visto por Deus como sendo de grande importância para a saúde do corpo. Cada um tem o seu lugar e a sua utilidade na igreja. Outra metáfora bíblica para a igreja é a da noiva de Cristo. Em várias oportunidades, Jesus lança a mão dessa figura para representar o seu relacionamento com a sua igreja. Dentre outros, eu quero mencionar algumas das parábolas de Jesus em que ele fala da sua segunda vinda como sendo a chegada do noivo. Mateus 25:6, por exemplo, ele diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Essa metáfora serve para confirmar a união mais íntima possível entre Cristo, a cabeça, e a igreja como sua noiva, levando em conta a doutrina bíblica de que marido e mulher se tornam uma só carne. Outra imagem bíblica para a igreja, usada no Novo Testamento especialmente, é a da igreja como um templo. Vejamos o que diz o texto bíblico. Efésios 2, 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nas palavras do apóstolo Pedro, a igreja é a casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Além das metáforas do corpo, da noiva e do templo, o Novo Testamento acrescenta ainda a metáfora do povo de Deus. O Antigo Testamento aplica frequentemente a ideia de povo de Deus à nação de Israel. No Novo Testamento, a igreja é vista como a continuação dessa comunidade da aliança,
Veja só o que escreveu o apóstolo Pedro sobre isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Veja como o apóstolo menciona essas expressões, raça eleita, sacerdócio real, expressões que nos reportam a realidade do Antigo Testamento, né? Nação santa. Quer dizer, todo esse conceito que era usado no Antigo Testamento para a nação de Israel, passa agora a se referir à igreja. Embora o Novo Testamento empregue a expressão povo de Deus para descrever o Israel do Antigo Testamento, também emprega para designar a comunidade cristã mesclada de judeus e gentios. Em um padrão típico do cumprimento do Antigo Testamento, o Novo Testamento vê a igreja como o verdadeiro Israel. É isso que nós vemos aqui. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A referência aqui não é ao Israel do Antigo Testamento, e sim à própria igreja. Além dessas imagens, dessas metáforas que eu acabo de mencionar aqui, do corpo, da noiva, do templo, do povo de Deus, existem ainda inúmeras outras. Só para mencionar algumas. A metáfora da torre, da vinha, do exército, nação, coluna de fogo, etc. Agora, um aspecto sobre o qual nós não podemos deixar de falar quando tratamos do assunto da igreja é a questão da missão da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Contudo, ela não foi chamada para existir como um fim em si mesma, mas para cumprir o propósito de Deus. A função da igreja pode ser definida em termos bastante simples. A igreja existe para dar continuidade ao ministério de Cristo no mundo. Vendo dessa perspectiva, nós devemos entender que a igreja não tem uma missão, e sim que a igreja é a missão. Essa missão pode ser sumarizada, embora não reduzida, através da grande comissão dada por Cristo aos seus discípulos. Vamos lembrar esta ordem dada por Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero destacar aqui 4 aspectos vistos aqui na missão da igreja. Primeiro, o texto enfatiza a questão de fazer discípulos. O texto demonstra que o cerne da missão é fazer discípulos de todas as nações. A tarefa principal é partilhar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Os membros da igreja foram chamados a sair do mundo para depois serem enviados de volta ao mundo com uma missão e uma mensagem. Cada cristão é um porta-voz do Evangelho. Alguns são chamados a irem longe, onde a mensagem ainda não chegou. Mas a maioria de nós é chamada para testemunhar no seu próprio círculo de influência. Em primeiro lugar, na família, entre os amigos, no ambiente de trabalho, na sociedade onde nós vivemos. O segundo aspecto, destaque na comissão, na ordem dada por Jesus, fala sobre instruir os crentes, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ainda no âmbito da grande comissão de ir e anunciar o Evangelho, está a missão de instruir os crentes. A missão da igreja envolve não apenas anunciar o Evangelho, mas também a instrução daqueles que aceitam a mensagem. O apóstolo Paulo define isso em termos bem claros. Vejam só o que ele diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Um terceiro aspecto envolvido na missão da igreja é o cuidado dos necessitados e sofredores. Essa é o que nós podemos chamar de a dimensão prática do cristianismo. Jesus deixou bem claro que a verdadeira religião será medida não pelos dogmas, e sim pelo amor ao próximo. Eu
quero sugerir uma leitura para você. Leia depois atentamente o capítulo de São Mateus, o capítulo 25 de São Mateus, a partir do verso 31. E você verá que a marca do verdadeiro cristianismo é o cuidado dos necessitados e sofredores. Não esqueça, São Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Finalmente, o quarto aspecto da missão da igreja é glorificar o nome de Deus. Veja só o que disse também o apóstolo Paulo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O supremo propósito da igreja é a adoração a Deus. Tão maravilhosa é a manifestação do propósito de Deus em criar a igreja e conceder-lhe todas as bênçãos em Cristo, que o apóstolo faz uma tremenda exclamação. Veja só. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 21. Assim eu concluo. Deus tem a sua igreja, criada e chamada por ele para dar continuidade ao ministério de Cristo. Essa igreja tem uma dimensão invisível, ou seja, é a totalidade de todos os crentes sinceros, independentemente de uma organização visível. Mas Deus tem também uma igreja visível, um povo peculiar, chamado Corpo de Cristo. A grande pergunta que paira agora é a seguinte: em meio a tanta confusão religiosa, como identificar o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja de Cristo na terra? Esse será o nosso próximo tema.
A grande verdade do estudo de hoje é esta. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Unimos-nos para prestar culto, para a comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição, vamos ver como a Bíblia identifica o verdadeiro povo de Deus. Nós não precisamos correr o risco de sermos enganados por essa confusão religiosa que tomou conta do mundo. A Bíblia nos dá segurança. Não perca!